livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10 ao 14. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Os irmãos já acharam? Amém! Procurou um pregador achar palavras agradáveis, e o escritor de a retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como agrilhões, como os pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atento. Não há limite para se fazer livros, e o muito estudar é enfado e da carne. E de tudo que tenho ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer que seja bom, quer seja mal. Glórias a Deus. Os irmãos podem se sentar. Amém! E a posição ficar de pé. Ou sentado também. Desde que atenção na produção. Glórias a Deus. Analisando a Bíblia Sagrada, o autor do livro de Eclesiastes, ele nos traz à memória muitos relatos, muitas histórias, no decorrer da sua vida, desde a sua criancice, chegando à sua adolescência, e chegando à fase adulta e quase que à beira da morte. Muitas coisas ele aprendeu durante o período de vida em que ele viveu. E ele sente no seu coração de escrever o livro de Eclesiastes e nos trazer à memória tudo aquilo que nós precisamos saber sobre o tempo de vida, sobre a janela que se abre nos céus, um tempo determinado lá em cima para todas as coisas, entre outras coisas, de lembrar do Criador, lança o seu pão sobre as águas. Muitas coisas assim o escritor deixou aqui escrito no livro de Eclesiastes. Falou muito sobre os males e a tribulação da vida. Glórias a Deus. Há um manancial de ensinamentos aqui no livro de Eclesiastes. Mas o que nós vamos focalizar bem aqui hoje é Eclesiastes capítulo 12, onde nós lemos, do versículo 10 ao 14, que nos diz assim: procurou um pregador achar palavras agradáveis, e o escritor e a retidão palavras de verdade. É muita gente na igreja, irmão, cada um com diversos tipos de pensamento, cada um com diversos tipos de caminho, só que a palavra ela é única. A palavra nos fala de dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte. E o pregador, de acordo com o relato que ele diz aqui, ele procura achar palavras para que muitas pessoas não venham se ofender com aquilo que ele está falando. Mas infelizmente, o pecado, o diabo e os demônios se andando no meio do povo, muitas pessoas, ao ouvir o pregador falar, possa até interpretar mal. Possa até pensar que o pregador está jogando uma indireta, mas não é uma indireta. Ele fala por revelação, por fé e de acordo com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Salve a Deus. Mas a Bíblia, ela fez a abertura onde nós lemos, procurou um pregador achar palavras agradáveis. Mas vai ficar difícil, irmão. Nem Jesus agradou a todo mundo. Como é que o pregador vai querer ser melhor do que Jesus? Não tem como. A não ser se ele quiser
deixar de falar toda palavra que condena ao pecado. Aí ele vai agradar todo mundo. Igual nós estamos vendo as igrejas da atualidade. As igrejas da atualidade hoje não se fala mais contra o adultério, não se fala mais contra a feitiçaria, não se fala mais contra a idolatria, não se fala mais contra a bebedeira, entre outros vícios. São tipos de pregadores que querem agradar, não querem salvar as pessoas. Só que uma coisa eu aprendi na Bíblia durante esses 20 anos servindo a Jesus, ou mais de 20 anos na caminhada cristã, que tanto quem ouve a palavra erradamente e quem ensina essa palavra erradamente, os dois irão para o inferno. Glória a Deus, aleluia. Aí aqui ainda diz assim: e o escritor a retidão, palavras de verdade. Ele diz assim, ó, palavras agradáveis, depois diz palavras de verdade. Ele estava ali lendo a Bíblia, estava orando, estava buscando o Senhor, e não tinha jeito. Ele teve que abrir o verbo e falar a verdade.